Ouvintes da Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe, boa tarde e sejam bem-vindos à segunda série de programas da Federação das Organizações Não-Governamentais de São Tomé e Príncipe, FONG-STP. Nesta primeira edição, vamos falar sobre a transparência na utilização de receitas da indústria extrativa. Hoje somos convidados o Dr. Capela, o Dr. Deodato Capela, do Centro de Integridade Pública, o Dr. José Cardoso, secretário permanente da Iniciativa para a Transparência na Indústria Extrativa ITI em São Tomé e Príncipe, e o jornalista Ramosel Graça. Boa tarde e sejam bem-vindos ao FONG Informa. Começaria por perguntar ao Dr. José Cardoso, qual é o papel do ITI? Muito bom dia, caros colegas, muito boa tarde, digo, caros ouvintes. A Iniciativa para a Transparência da Indústria Extrativa é uma iniciativa com caráter mundial, a qual São Tomé e Príncipe aderiu. É uma iniciativa que visa concretamente a publicação daquilo que as empresas pagam aos Estados e aquilo que os Estados recebem das empresas na indústria petrolífera. Dr. Deodato, qual é o papel da CIP? Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional. O CIP, Centro de Integridade Pública de São Tomé e Príncipe, tem como objetivos estratégicos boa governação, transparência e integridade, e de contribuir para a mudança da consciência e culturas organizacionais na sociedade santomense relativamente a manifestações do fenómeno da corrupção através de uma plataforma cívica informada, multidisciplinar e inovadora. A atuação do CIP, Boa Governação, Transparência e Integridade, não só visa contribuir para a redução das margens de tolerância social, aumentando os custos morais e legais para os infratores, como também potenciar um maior e melhor conhecimento do fenómeno e das práticas de controle, a fim do Centro de Integridade Pública de São Tomé e Príncipe, Boa Governação, Transparência e Integridade, não só de apresentar como uma alternativa às entidades públicas com competência nesta matéria, como é o caso do Tribunal de Contas, o Ministério Público. O nosso papel, o nosso objetivo é, na democracia, as organizações da sociedade civil têm como papel fundamental, não é, fiscalizar as ações do governo, tanto o governo central, o governo de autarquias locais, como regional. E por isso, o nosso objetivo é o chamado da sociedade civil na democracia a fiscalizar ou pedir a prestação de conta destes governos. Dr. José Cardoso, São Tomé e Príncipe foi afastado do ITI em 2010, confirma isso? Sim. São Tomé e Príncipe é um país que é comprometido pelas suas práticas e pelos documentos, sobretudo leis que já produziu. É um país comprometido com as práticas da Iniciativa para a Transparência. Desde 2004, com a declaração da Abuja, que os presidentes da Nigéria e de São Tomé e Príncipe, quando os dois países chegaram a um acordo de delimitação da zona de exploração conjunta do petróleo, os dois países assinaram a declaração da Abuja, que já na altura comprometia os dois países à prática dos critérios da Iniciativa para a Transparência nas indústrias extrativas na exploração de petróleo na área de exploração conjunta. No entanto, São Tomé e Príncipe fez o pedido de adesão em 2008 e foi aceito como país candidato. Mas ser país candidato não significa que o país é candidato e está lá, o país precisa ser cumpridor.
E para que seja cumpridor há tramitações, há critérios que o país deve cumprir. O mais básico deles o país não cumpriu. Era produzir um relatório dos pagamentos efetuados com os bônus de assinatura e de outros direitos legais dos blocos na zona de exploração conjunta com a Nigéria. Por esse motivo, porque São Tomé e Príncipe não conseguiu, junto à Nigéria, apresentar esse relatório, a iniciativa para a transparência, foi em 2010 afastado da iniciativa. Bom, esse foi um processo. O governo santomense e o presidente da República de então foram comunicados de que o país seria afastado, apesar do país ter protestado e ter tentado por pedir uma suspensão. Isso não foi concedido, o país foi afastado. No entanto, em 2011 iniciou-se novamente o processo. O país voltou a pedir a adesão e em 2012 o país cumpriu os critérios básicos para ser considerado como país candidato. E a partir de 26 de outubro, está precisamente a fazer um ano, de 2012, São Tomé e Príncipe tornou-se novamente um país candidato. E a vontade do governo santomense em fazer a tal adesão? Sim, o São Tomé e Príncipe já aderiu, enquanto país candidato, já aderiu à iniciativa para a transparência. No entanto, é necessário que existem prazos para que se apresente o primeiro relatório e que se apresente o segundo relatório. Este prazo é um prazo que é alargado até 2015. Estamos a falar do segundo relatório. O primeiro relatório será já em meados de 2014. São Tomé e Príncipe precisa de apresentar esses relatórios e desenvolver uma série de atividades que está no plano de trabalho que foi aprovado pelo Comitê Nacional, e o país será avaliado pelo cumprimento dessas regras, a apresentação do relatório, desenvolvimento de planos de trabalhos e alguns outros requisitos. Relativamente ao engajamento do governo, tanto este governo como o governo anterior se mostraram bastante engajados nesse processo, e nós temos trabalhado em colaboração com o governo. Aliás, a iniciativa para a transparência é uma iniciativa tripartida em que está o governo, a sociedade civil e as empresas petrolíferas. Portanto, há o engajamento de todas as partes, cada uma como pode, cada uma segundo os seus interesses por um lado e os interesses da iniciativa por outro. Caso for aceito, São Tomé e Príncipe estará em condições de cumprir todos os requisitos do ITI? Sim, uma vez entregue os relatórios que são necessários, o país passará por um processo de validação. Haverá uma validação independente por personalidades independentes que avaliam se os relatórios apresentados e os critérios cumpridos e o desenvolvimento dos planos de trabalho propostos, se são satisfatórios. O país é considerado país cumpridor. País cumpridor é aquele que publica toda a receita proveniente da indústria petrolífera ou de uma outra indústria extrativa qualquer. Portanto, se nós cumprirmos esses critérios todos, seremos país cumpridor, e a partir daí existe outro aspecto, que é a manutenção enquanto país cumpridor. Esses relatórios passarão a ser anuais, e todos os países aderentes fazem um relatório anual, e é a partir desse relatório é que eles são avaliados. Há países cumpridores que deixam de o ser, há países cumpridores que são afastados,
há países cumpridores que são suspensos, isso de acordo com as atividades, com o cumprimento dos critérios. Se um país deixa de cumprir um certo critério, ele pode mesmo ser, mesmo sendo país cumpridor, ele pode ser afastado. Doutor Deodato, acha que São Tomé e Príncipe é um país transparente? Essa é uma pergunta bastante difícil, mas, portanto, dentro dos critérios, dos padrões internacional da transparência, uma vez também que São Tomé e Príncipe assinou as convenções internacionais, nomeadamente a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, nós, em São Tomé, estamos a dar passos para que o país seja mais transparente. Nós temos, no ano passado, portanto, o Código Penal foi melhorado, portanto, a lei 6 de 2012, novo Código Penal, na qual foi incorporado a lei contra a corrupção, não é? Nós vemos que algumas medidas foram implementadas em termos legislativos. Agora, em termos das ações ou do enquadramento dessas relações, nós sabemos que muitas vezes um país como o nosso país, pobre, né, com fracos recursos, as entidades estão vocacionadas para pôr ação essas medidas, não têm recursos, né? Falo muito concretamente no caso do Ministério Público, tem estado com o Procurador-Geral, portanto eu percebo a sua preocupação em criar agora um gabinete de combate à corrupção, terem peritos, investigadores, portanto, especializados na área de crimes económicos. Nós, tanto é que o próprio Governo Central tem que cumprir, não é? Cumprir as convenções que foram assinadas e ratificadas, não é? E nessas convenções, uma das medidas que o nosso país fez é criar a lei, não é? O código que criminalizasse os infratores. Agora, para pôr em ação, é preciso também que os polícias, não é? Que haja, portanto, a parte de investigação para que os crimes possam ser realmente ter êxito, não é? Ou os polícias conseguirem ter provas para levarem os infratores, nesse caso os corruptos, à barra de tribunais. Nós sabemos, para que isso seja, portanto, execuível, é preciso que haja uma boa investigação, uma investigação eficaz. Vocês já conhecem, houve vários casos que chegaram à barra de tribunais, mas, portanto, acabou sem ter efeito da condenação, porque a prova não foi o suficiente. Nestes casos, quando se pergunta se o nosso país é um país transparente, nós estamos a dar, não é? Nós, apesar de sermos pobres, os países mais ricos também têm lá as suas dificuldades. Nós somos um país pequeno, mas eu estou em crer que tem boa vontade política, uma vez que as medidas vão ser tomadas, não é? Tanto a nível internacional, como vocês sabem, no ano passado, São Tomé melhorou bastante em termos de índice da boa governação, da transparência, o índice que é feito através da transparência internacional, uma organização da qual nós fazemos parte, estamos a ser acreditados, e o Centro de Integridade Pública tem alguns planos, muito especificamente, se houver a colaboração dos governos, não falo dos governos, não só o governo central, das autarquias, não é? Para que criem um plano estratégico, para que eles criem um plano estratégico para prevenir a corrupção. O Centro de Integridade Pública já foi constituído há um ano e, por isso, portanto, nós estamos disponíveis para dotar as instituições do Estado, se o Estado não tiver, portanto, essa abertura, para criar um plano estratégico em vários setores. Quando eu falo das convenções que assinamos, as convenções e ratificamos, as convenções inclui desde a proteção da justiça, não é? Portanto, uma sociedade mais justa, no setor de saúde, no setor da educação, muito especialmente, esses setores são base da qual as convenções aconselhavam a São Tomé criar plano para que evite a corrupção.
Eu posso alentar algumas das nossas propostas, da qual a visão que nós tivemos ao longo deste um ano cá no país. Estamos a fazer, nesse primeiro ano, nós estamos no desenvolvimento institucional, estamos a tratar da própria a nossa casa, não é? Da instituição, da qual também estamos a fazer algumas investigações nas áreas mais frágeis, não é? Nós estamos, portanto, estamos a tentar descobrir em que área o país tem fragilidade a nível da transparência. Nós, inicialmente, muitas pessoas perguntavam: então, por que é que sem utilidade pública não vem público criticar o que está bem e o que está mal? O nosso objetivo, inicialmente, é não criticar as pessoas, mas criticar o sistema fragilizado do país, não é? Como vocês sabem, para que uma casa seja segura, é preciso ter sistema de segurança apropriado para que o ladrão não entre em casa. O mesmo acontece com o sistema de governação. Para que o sistema seja eficaz, é preciso que criem normas de segurança interna para prevenir que os infratores consigam facilmente desviar os fundos públicos. Nessas medidas nós temos um plano estratégico, da qual nós estamos disponíveis em colaborar com as entidades que estiverem interessadas, não é? Uma vez que nós somos uma organização da sociedade civil, nós não podemos interferir nas ações do governo, não é? Nós podemos sim apelar e fiscalizar, não é? Que está bem, que está mal. Do resto nós não podemos fazer nada. Tanto a parte que nós podemos fazer, no mínimo, é a petição à Assembleia Nacional para impor alguma moralidade, não é? A ética dos funcionários públicos, não é? Mas, como vocês sabem, nós temos uma gralha a nível da legislação, o Código Penal que eu acabei de referir, o Código Penal que foi promulgado no ano passado, penaliza ou criminaliza funcionários. Funcionários são agentes que trabalham para Estados, não é? Não criminalizam os políticos. Os políticos, a ação dos políticos, portanto, não vem nesse pacote legislativo que fizeram da lei anticorrupção. Há que melhorar esta lei, esse Código Penal, não é? Isto tem uma lacuna, portanto, da qual, portanto, os peritos já no ano passado, este ano esteve cá uma penalista, então o Sérgio Coimbra, também ela já referiu isto no governo da Ordem de Advogados. Do resto, eu acho, para que o país seja mais transparente, o próprio governo, quando digo governo, as autarquias, os diretores, por exemplo, dos hospitais, se quiserem ter uma política interna de prevenção, eles tinham que criar medidas para prevenir. É chamado Plano Estratégico Anticorrupção. Vocês nunca ouviram falar, portanto, não há em nenhum setor no país essa medida. Eu acho que o que nós podemos aconselhar é que aquelas instituições do Estado, mesmo do Governo Central, possam criar um plano nacional de combate à corrupção para que o nosso país seja mais transparente. Ramos Algraça, em que medida a formação dos jornalistas pode contribuir para a transparência na utilização das receitas petrolíferas e junto à população? Sim, antes de mais, cumprimentar os estimados ouvintes da Rádio Nacional. A formação é sempre formação, porque uma formação estarias com mais propriedade para poder abordar um determinado assunto, porque se recordarmos no passado, através de uma parceria que já houve entre uma organização internacional, estou-me a referir à Alerta Internacional, e o Sindicato de Jornalistas, vários jornalistas foram formados e naquela altura recordo que havia uma cobertura muito mais regulada dos assuntos petrolíferos, mas depois de corte de relações com esta organização, de algum tempo esta parte não se vê, não se ouve com alguma regularidade informações a nível
do petróleo. Eu penso que os próprios jornalistas devem fazer uma introspeção e fazer uma análise sobre o estado de desenvolvimento do país e conhecer quais são as áreas de desenvolvimento. Hoje acredito que mais do que nunca que o petróleo poderá ser uma das áreas de desenvolvimento, e então há que os jornalistas especializarem de forma que possam falar com propriedades, terem acesso às fontes, trabalhar muito bem as informações, porque hoje nós estamos numa situação em que todo jornalista faz tudo. É preciso que nós especializemos, porque noutros órgãos internacionais há jornalistas especializados que acompanham determinados assuntos e conseguem de facto trazer ao público e reforçam no fundo aquilo que é o mecanismo de transparência, produção, no caso concreto do petróleo. Acha que há alguma coisa na base desse não interesse dos jornalistas são-tomenses em relação a coisas extrativas? Não, eu acho que não é que não haja interesse. Eu acho que o próprio país deve traçar a política, maiormente o sector da comunicação social. É verdade que nos órgãos estatais, mesmo nos órgãos de imprensa privada, não existem departamentos, por exemplo, ligados à cultura, ligados ao desporto, e então, desde que o próprio Estado se aperceba que o petróleo é uma das vias de desenvolvimento, havendo uma política de formação, acredito que é de todo interesse formar jornalistas nessas áreas para que possam cobrir determinadas matérias com propriedade e trazer assuntos de fundo, né? Fazer um trabalho de uma forma tão de leve, mas ir buscar aquelas informações de fundo. Por exemplo, acredito que foi no final do mês, esteve cá representantes da empresa Sinongol, que rubricou o acordo com o governo santomense, mas isto passou de uma forma despercebida. Entende? Se havendo jornalistas que acompanham essas atividades, obviamente que poderiam relatar ao público quanto antes, porque a equipa esteve cá na sexta-feira, rubricou o acordo, saiu no domingo, e depois, muito mais tarde, que a direção, a Agência Nacional de Petróleo, veio emitir um comunicado, quando, se houvesse jornalistas especializados que acompanham essas áreas especializadas, já poderiam ter dado a matéria muito antes, ter dado a notícia. Uhum. Eu podia completar um pouco, dar a ideia do Comitê Nacional de Iniciativa para a Transparência sobre isso concretamente. Para a Iniciativa para a Transparência, a comunicação é muito importante. A difusão de informação é o fator basilar da existência da iniciativa. Por isso é que no Comitê Nacional existe um representante dos jornalistas. Há um representante dos jornalistas no Comitê Nacional. E para além disso, no plano de trabalho aprovado pelo Comitê Nacional, abarca formação aos jornalistas. E mais, tudo o que nós fazemos, pretendemos difundir. E não podemos fazer sem a ajuda dos jornalistas. O que se passa é que este plano de trabalho que nós temos, onde inclui formação aos jornalistas, é um plano à espera de financiamento, que provavelmente, de acordo com a disponibilidade de alguns parceiros, podemos vir a ter financiamento muito brevemente, e arrancaremos com o cumprimento deste plano de trabalho, em que inclui a formação aos jornalistas. Mas é como o Ramusel Graça diz, os jornalistas, eles próprios, precisam de se interessar por essas questões. Os jornalistas precisam de se especializar, e os jornalistas precisam de buscar a informação. Nós entendemos que essa busca é ainda um pouco incipiente, porque, como vocês sabem, o jornalismo é contar histórias, e conta-se as histórias mais interessantes. Nós entendemos que
falar de petróleo em São Tomé e Príncipe quando o país ainda não começou a vender petróleo torna-se, em certa medida, às vezes um bocado inócuo. Por isso é que nós entendemos que os jornalistas ainda não tenham começado a se interessar concretamente por essas questões. Mas na questão da formação dos jornalistas, o comitê solicitou o patrocínio, o apoio do governo santomense? Assim, não só apoio do governo santomense, mas como apoio das instituições que estão dispostas a financiar o plano de trabalho do comitê. E nós, neste momento, nós já temos acordo do BAD, do Banco Africano de Desenvolvimento, através do projeto PAGEF, para financiamento do plano de trabalho do Comitê Nacional. E também estamos a finalizar com o Banco Mundial o financiamento também para o plano de trabalho. Temos um parceiro muito importante para nós, que é Timor-Leste, que tem vindo a apoiar a iniciativa a nível de São Tomé e Príncipe, e que, curiosamente, nós devemos nos deslocar a Timor-Leste numa delegação da iniciativa para a transparência, em que precisamente inclui um representante das ONGs e o jornalista do Comitê Nacional, precisamente para tomarmos contacto com a maneira como os timorenses, que já estão bastante avançados nesse processo, como eles trabalham a informação junto das populações. Foi esse o pedido que nós fizemos, e eles vão nos mostrar concretamente como é que trabalham essa informação, como é que o setor de comunicação da iniciativa funciona junto da sociedade civil para a difusão de informação. Por isso, a iniciativa não existirá, não terá sucesso se não houver comunicação, e para isso é muito importante uma estreita ligação com os jornalistas. São Tomé e Príncipe é um dos países com melhores leis do petróleo. Isso é alguma garantia? É um bom princípio. Há quem diga que nós estamos avançados demais. Realmente, nos fóruns internacionais em que eu tenho participado, tenho reparado que em algumas coisas, por exemplo, quando nós dizemos que um contrato feito com uma empresa petrolífera, 10 dias depois ele é tornado público e qualquer um pode aceder a esse contrato, as pessoas ficam boquiabertas. Realmente nós estamos bastante avançados nesse processo. A lei quadro das receitas petrolíferas é uma lei que acautela muito as gerações futuras. É uma lei que obriga a que, caso São Tomé e Príncipe venha a receber muito dinheiro, caso venha a receber muito dinheiro, não, mesmo agora, o que São Tomé e Príncipe receber é enviado, é canalizado para uma conta nacional de petróleo que se destina às gerações futuras. O governo só pode dispor de 20% desse valor para compor o orçamento anualmente, o resto fica. Por isso, à nossa volta não há nenhum país que tenha uma lei igual. Mesmo a lei quadro das atividades petrolíferas, que obriga a que os concursos sejam rigorosos, as licitações. Portanto, nós consideramos que São Tomé e Príncipe está bastante avançado nesse processo. Tão avançado ao ponto de algumas pessoas dizerem que este avanço
pode até nos trazer prejuízo. Esta não é a opinião da Iniciativa para a Transparência. No entanto, nós consideramos que o país tem leis muito boas, sobretudo para a gestão das receitas provenientes do petróleo, quando elas houver, não é? Agora há pouco, mas pode ser que venha a haver muito, e se for o caso, será mesmo necessário a aplicação rigorosa dessas leis. A Lei Quadro diz também que o país deve apresentar publicamente as receitas obtidas das extrações. Sim, isto este é o objetivo principal da Iniciativa para a Transparência. Publicar mesmo, colocar, se for necessário, todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os meses, toda a evolução que houve relativamente a pagamentos de seja o que for da indústria petrolífera. Se houver um contrato a um pagamento, ele é publicado. Aliás, no site da Iniciativa para a Transparência a nível mundial está São Tomé e Príncipe já publicou tudo o que recebeu até agora e vai agora fazer a atualização de mais receitas que terá obtido por exemplo, com a venda do último, a licitação do bloco número 2 da Zona Económica Exclusiva. Okay? Vamos tornando público todas essas receitas. Por enquanto, estas receitas. O dia que houver uma produção de petróleo mais consistente, será com caráter mais frequente que será publicado tudo o que o Estado recebe. Dr. Deodato, o Centro de Integridade Pública acha que as autoridades nacionais têm que cumprir o papel de informar a população? Como acabou de dizer o Dr. Zeca Cardoso, eu percebo que este papel não está a ser o mais claro possível, o mais transparente possível. Tanto é que, a nível de indústria extrativa, eu creio que sim, não é? Nessa matéria tem um gabinete especializado para divulgação, que é o chamado GRIP, é? Gabinete de Informação, de Registro e Informação Pública. Nesse aspecto, há no setor petrolífero uma instituição vocacionada para este fim, mas transversal às outras instituições, isso não acontece, não é? Mesmo a nível do governo central, nós sabemos só agora o Tribunal de Contas divulgou, mas ainda não prestou o relatório da execução da conta, não é? A prestação da conta só este ano, depois de 20 anos quase da nossa democracia, que o Tribunal de Contas vem tecer algumas considerações sobre a conta do Estado. Nesse aspecto, as instituições não estão a cumprir o seu papel, claramente. Nós, em Santo Tomé, temos déficit da transparência no aspecto de divulgação. No aspecto de divulgação, uma vez que, quando se governa um país, tem que prestar conta, não é, daquilo que os ingleses chamam accountability. É um papel que o governo deve dizer o que é que utilizou com o dinheiro que foi aprovado no orçamento, não é? Quanto deste dinheiro foi utilizado e para que fim foi utilizado, não é? Nesse aspecto, se eles não fazem isto de uma forma periódica, não está a cumprir o seu papel. Portanto, nesse aspecto, a nota negativa certamente aos governos, não é? Os governos, portanto, desde as autarquias, não é? Quando o Presidente da Câmara constrói, seja lá o que for, um chafariz ou um tanque para lavar,
uma estrada, portanto, depois tem que prestar a conta aos seus municípios, aos seus fregueses, quanto é que utilizou, quanto é que gastou, e publicar isso tanto no edital ou, muito concretamente, ter um site da internet para que todos possam aceder facilmente essas informações. Um outro aspecto bastante relevante tem a ver com os gastos públicos. Os gastos públicos, eu acabei de falar do orçamento, da transparência orçamental, que no ano passado também houve uma simulação aconselhada pelo Banco Mundial, daquilo que chama-se orçamento participativo, não é? No qual o anterior governo chamou de orçamento cidadão. Este é um papel no qual a sociedade civil tem que acompanhar, o Banco Mundial aconselha, não é? Que o governo aproxima do cidadão para que o cidadão manifeste o que é que quer, o que é que eles pretendem fazer, não só de ser top-down, mas essencialmente de ser de baixo para cima, não é? O cidadão que diz, nós precisamos disso, e o governo depois acolhe as necessidades da população e apresenta isto para discutir as contas depois na Assembleia Nacional. A nível dos ordenados dos funcionários, tanto dos funcionários como políticos, ninguém sabe quanto recebe aquele ou aquilo, né? Ninguém sabe, portanto parece uma coisa misteriosa. Eles estão a trabalhar para nós, são nossos empregados, não é? A sociedade civil tem que saber quanto que nossos empregados recebem, né? Nós temos lá um empregado a trabalhar, mas não sabemos quanto recebe. Deve ser publicado tanto. Este governo fez uma coisa boa, daquilo chama-se declaração patrimonial, né? Os anteriores governos não tinham feito declaração patrimonial, quer dizer, quando alguém sobe a poder, ele vai declarar todos os bens que tinham, não é? E ao sair também tem de declarar para saber se ele enriqueceu ou não, não é? Ou se empobreceu. Certamente, isto, portanto, ao declarar o seu património, está a fazer um papel da transparência. Ao não declarar quanto recebe, está a não ser transparente nesse aspecto. Essencialmente isto e mais algumas coisas que poderia ser uma forma de ultrapassar o déficit de informação que afeta o país. Claro. Eu ia complementar que em São Tomé e Príncipe, infelizmente, nós temos muito pouca cultura de prestação de contas. E não só prestação de contas a nível de contas pecuniárias, a nível do dinheiro, não é isso. Nós temos muita dificuldade em dizer aos outros aquilo que fazemos. Numa sociedade que, estando ela inserida na sociedade global, depende muito da informação. Todos nós dependemos de informação. Tudo que nós fazemos é de acordo com informações que nós temos. E essa pouca cultura de passar informação existe em São Tomé e Príncipe. Não só a nível das contas, onde está o dinheiro, mas a nível daquilo que eu faço. Eu não quero que os outros saibam, não quero que os outros me perguntem. Essa é a nossa, infelizmente, esse é o nosso modo de estar, que acaba por complicar bastante. Acabamos por criar tabus relativamente a coisas que nunca o deviam ser. Por exemplo, a questão da declaração dos bens dos membros do governo. Realmente ouviu-se que o governo pediu que os ministros apresentassem uma declaração patrimonial. Mas não houve nenhuma instituição, nem nenhuma ONG, nem nenhuma organização que fosse pedir, ok, isto já está feito, então está aqui, vamos mostrar. Não houve nenhuma... e então nós continuamos com a mesma ideia de que, provavelmente haverá um ministro que apresentou muito bem, haverá outro que não apresentou muito bem, haverá outros ainda que nem sequer apresentaram,
e nós continuamos na boa. Esta cultura o que fazemos com as nossas intenções, qual é o objetivo final das nossas intenções, nós não temos essa cultura, infelizmente. Levar as coisas até ao fim. Ok, infelizmente nós não temos, e temos que começar a adotar essa forma de a fazer, dizer que fazemos, informar e aceitarmos críticas sobre o que fazemos. Aliás, se nós dissermos o que fazemos, teremos mais críticas e melhoraremos. Não me saiu a palavra. E podemos melhorar aquilo que fazemos, que é ao fim e ao cabo. Nesse aspecto, nós temos, daquilo que o José Cardoso acabou de dizer, já parece um modus operandi, uma maneira de comportar mesmo os governos. Parece que têm medo. Eu percebo realmente que no nosso país vive-se muito uma política partidária a ferro fogo, não é? Parece que não há vontade dos políticos estando da oposição, quando vem um projeto partidário a ser executado, não vem aqui isto é algo para o país, para o futuro do país. E eu percebo que os políticos têm medo em prestar a conta ou abrir daquilo que se diz o segredo para que seu projeto seja execuível, para não haver boicote da parte da oposição. Isto também não funciona na democracia, isso não funciona, mas dada as particularidades que tem o nosso país, eu já falei com um ex-primeiro-ministro, eu percebi realmente que quase que vivem de medo constante para que o seu projeto não seja barrado pela oposição. E a forma que eles têm de contornar isto é fazer da magia, do mágico, não é? Fazer do mágico, esconder as coisas por baixo, e depois só no final que tiver as coisas prontas é que tiram, mas isso não funciona, acaba por eles próprios prejudicarem a si, não é? A sua imagem, porque pode haver certamente políticos que tenham uma consciência da governação, mas dadas as circunstâncias que estão instaladas no país, não é? Um fenómeno partidário, isso dificulta mesmo a transparência. Mas, para governar, nós estamos num Estado democrático, não é? É preciso que o governo cumpra as funções, cumpra a sua função em declarar, em abrir os segredos, tanto os contratos que são assinados, que possam ser assinados para não prejudicar tanto a imagem da sua governação, não é? Este é um dos casos. E o caso que mais comum em São Tomé, Zé Cardoso falou da declaração patrimonial, não só a nível do governo, nós também falamos a nível de conflito de interesse da parte dos deputados, não é? Deputados da nação também deveriam declarar os seus tanto por patrimonial como, mas eu acredito também que os deputados não são profissionais, atualmente não são profissionais. Eles têm a sua atividade, muitas vezes, que entra em conflito com o deputado da nação. Se são eles que aprovam a lei na Assembleia, eles não podem aprovar uma lei que vai beneficiar a eles próprios, não é? Se vocês tiverem fazer um apanhado a nível dos nossos deputados na Assembleia Nacional, vocês vão ver lá deputados que são empresários, que aprovam certamente leis ou orçamentos para beneficiar a agricultura, e eles vão beneficiar dessas leis. Isto é conflito de interesse, claramente não podia acontecer, não é? Numa república como a nossa, mas isso acontece. Nesse aspecto, as instituições como a nossa, estamos atentos, nós temos referência de quem são. Na segunda fase do Centro de Integridade Pública, nós estamos na primeira fase, vamos tanto tecer daquilo que o Zé Cardoso acabou de dizer, o perfil tanto dos nossos governos, o perfil dos nossos deputados, o perfil dos nossos diretores gerais, administradores das instituições públicas. Vamos traçar um perfil, tanto a nível da declaração que eles apresentam, a declaração patrimonial, e como a nível mesmo do currículo
de cada um, não é? Nós sabemos que, mesmo nesse aspecto, ninguém, quando alguém chega ao ministro ou coisa, ninguém sabe quem é a pessoa. Isso deveria ser, portanto, divulgado, para nós sabermos quem está a nos mandar. Ramos Algaraça, acha que enquanto a comunicação social estatal for ela controlada pelo poder ou pelo governo, mesmo tendo formação na área, os jornalistas terão a liberdade de falar da tal transparência? Acredito que sim, porque isto também depende um pouco das chefias das estações, quer da Agência Nacional de Notícias, quer da Rádio Nacional, quer da televisão. Porque quando tu és um jornalista, estás a seguir um determinado assunto, tu tens as informações fidedignas, acredito que não terás problemas de divulgar esta informação, a menos que ela saia, por exemplo, no Jornal das 13 e não saia no Jornal das 20. O nosso tempo está a chegar ao fim. Últimas considerações, Dr. José Cardoso? Muito pouco tenho a acrescentar. No entanto, já que nós estamos a falar para todo São Tomé e Príncipe, gostaria de apelar aos ouvintes e à população santomense de que a iniciativa para a transparência existe precisamente para tentar acautelar o futuro das nossas populações. Tentar ver se, caso São Tomé e Príncipe venha a receber receitas avultadas de petróleo, que não haja o risco dessas receitas caírem em mãos de pessoas que apenas se vão aproveitar delas para o seu bem-estar, esquecendo-se da população, como tem acontecido em muitos países. Portanto, nós existimos para isso e podem nos contactar quando quiserem para qualquer informação. A mim mesmo, nós neste momento estamos alojados no edifício da Casa da Cultura, provisoriamente até termos uma sede. Fazemos as reuniões do Comitê Nacional sempre que possível. Reunimos todos os membros do Comitê Nacional, como foi o caso anteontem. Nós tivemos uma reunião do Comitê Nacional em que tomamos algumas decisões de organização da própria iniciativa. Portanto, nós estamos para servir à população. Dr. Deodato Capela? O Centro de Utilidade Pública, sendo uma organização da sociedade civil, o nosso objetivo também vem no sentido de para que o país desenvolva, não é? Uma vez combatendo a corrupção, vai diminuir as saídas das verbas que fossem direcionadas para investimentos no setor produtivo do Estado e sendo, portanto, diminuindo aí, nós diz que vamos combater para acabar com a corrupção. Sabe-se que a corrupção não se acaba, mas pode diminuir. Diminuindo, vai desenvolver aí o nosso país, que era essencialmente está desenvolvendo a nível socioeconômico e político. Nós vamos trabalhar essencialmente na área da transparência orçamental, na área da transparência eleitoral, na área da transparência governamental. Inicialmente, nós sabemos que há um grande déficit naquilo que chama-se fator banho, não é? O fator banho é um fator na transparência orçamental, desde a lei de financiamento para partidos políticos, que está a ser agora discutido, para que a nossa intervenção também vai no sentido de nós ajudarmos as nossas populações a compreender melhor, só a dizer realmente às nossas populações que o banho não traz benefício nenhum à população, não é? Só recebem isto uma vez no ato eleitoral, depois toda a legislatura, 4 anos, 4 ou 5 anos, a nível, sei lá como for, a nível presidencial, a nível do governo, nós ficamos a chupar o dedo, não é? Ficamos com o corpo sujo. E por isso evitar o banho, não é? Apostar mais no projeto do governo, o projeto dos partidos políticos é mais importante do que receber o banho nessa altura.
Vamos ao Deus. O meu apelo final é que nós, os jornalistas, devemos nos interessar mais para as grandes questões do nacional, quer na área do petróleo, quer nas mudanças climáticas, quer noutras áreas. E nós, os jornalistas, devemos deixar de politizar as nossas atividades, não tomar partido na emissão dos nossos trabalhos e posicionarmos como jornalistas. E também um apelo vai às organizações não governamentais, à sociedade civil, ao poder político, que deem mais formação aos jornalistas, porque acredito que nós precisamos muito mais, porque o país é um país do futuro, será de muito desafio, então, e só com formação é que nós poderemos responder a esses desafios todos. Obrigado. Obrigado a vocês todos. E assim terminamos o nosso programa, mas fica um encontro marcado para a próxima edição. Boa tarde.